Boa tarde, jovens amantes da geometria. Vamos aqui para mais um vídeo e conforme nós combinamos e prometi, vou falar sobre a forma canônica local para curvas planas, tá bom? Então isso é importante porque você, a partir dessa forma canônica local, você pode tirar conclusões muito importantes sobre o comportamento da curva, acerca do comportamento da curva localmente, né? Então, como o próprio nome já sugere aí. Então, numa vizinhança daquele ponto, você pode chegar a várias conclusões importantes a respeito do comportamento da sua curva. Bom, em resumo, como é que é a coisa? Você tem uma curva alfa do intervalo I em R2, né, no plano, parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? Então, digamos, deixa eu fazer mais ou menos uma ideia para a gente entender onde nós queremos chegar. Você tem uma curva alfa, aí, digamos que aqui você tem vou esticar um pouco mais aqui, o alfa zero, tá bom? Então, digamos que aqui seja o nosso vetor alfa zero, aqui é o zero do nosso sistema. E aqui você tem um outro vetor, aqui o alfa S. Eu estou exagerando, que é para a gente entender o que eu quero falar, né? Aqui é o ponto alfa zero, né? O vetor alfa zero. Então esse vetor aqui, esse vetor resultante é o vetor alfa zero mais esse aqui, né? Então, deixa eu escrever aqui. O alfa S vai ser o vetor alfa em S0 mais um certo vetor, que aqui, se vocês recordam, você tem aqui é melhor fazer com outra, aqui você tem um vetor tangente, chamado de T em S0, e aqui você tem um vetor normal, né? Vetores unitários. Vetor normal, que é o chamado referencial de Frenet. Então, o vetor alfa, esse vetor aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear de vetor tangente e vetor normal, digamos assim. X barra, um certo X barra em S, né? Erro aqui de ortografia. T em S0 mais um certo Y barra em S, N em S0, tá bom? Ele é uma combinação linear do vetor tangente com o vetor normal, ou seja, ele é escrito nessa base aqui que nós chamamos de referencial de Frenet. E você tem um referencial de Frenet em cada ponto, né? Em cada ponto da curva, cada ponto S0 da curva, tá bom? Então o que nós queremos é, de fato, escrever localmente, isso aqui eu coloquei longe para a gente perceber, mas localmente aqui, nas proximidades de um ponto alfa de S0, queremos escrever alfa de S como sendo alfa em S0, deixa eu escrever em azul, ficou pequeno aqui, né? Alfa em S é igual alfa em S0, que é esse vetor aqui, mais o vetor X barra em S, na direção que é a componente na direção da tangente, mais o Y barra em S, que é a componente na direção da normal, do vetor normal, tá bom? Essa é a forma local das curvas planas que nós queremos chegar. E com isso nós podemos tirar várias conclusões. Vamos ver como é que se faz. Tudo começa assim, você tem uma curva alfa definida no intervalo I da reta, uma curva plana, chegando no R2, parametrizada pelo comprimento de arco, né? Parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, pelo comprimento de arco. Aí nós vamos lá para aquela coisa chamada fórmula de Taylor infinitesimal em torno do ponto S0. Você tem um ponto S0 aqui em I, né?
Aí vamos escrever a fórmula, vou escrever aqui, tá? Fórmula de Taylor, aqui tem um chifre a mais esse Y. Taylor infinitesimal fórmula de Taylor infinitesimal em torno do ponto S0. Daquele ponto que eu escrevi ali, S0, no intervalo I, tá bom? Vamos escrever alfa de S em torno desse ponto aqui, a fórmula de Taylor infinitesimal. Ora, isso aqui vocês são craques, vocês sabem como é que é a fórmula de Taylor infinitesimal em torno de um ponto, né? Você vai ter assim, alfa em S é igual a soma de alfa, vou colocar I variando de 0 até infinito, né? Seria isso aqui, né? Do derivada iésima da alfa no ponto, e aqui você tem uma razão S menos S0 elevado a I sobre fatorial de I, tá certo? Aqui no final das contas, a gente pode escrever assim, alfa em S é igual a, na verdade seria até um certo N mais um resto, que eu vou escrever agora. Tá? Então vai ser alfa derivada de ordem zero é a própria função, né? Alfa em S0 mais, porque mais elevado a zero dá 1, zero fatorial é 1, né? Já antecipei. Derivada primeira agora é igual a 1 em S0, aí S menos S0 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais a derivada segunda em S0, agora você vai ter S menos S0 ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Mais, e vai embora, né? Alfa, 3 linhas, em S0, aqui S menos S0, elevado a 3 fatorial, mais um certo Rzão de S, onde o limite desse Rzão, sobre alguma coisa, né? Sobre S menos S0, 3, quando o S tende a S0, é igual a zero. É uma coisa muito pequena, né? Tão desprezível quanto eu chego próximo de S0. Né? Quanto mais próximo de S0, menor é esse resto aqui, mais essa soma que se aproxima da função, tá bom? Então, vocês sabem que o polinômio de Taylor, essa fórmula de Taylor é uma maneira de você aproximar a curva por polinômios, né? Então, você vai ter o polinômio aqui. Então, a aproximação, e quanto mais próximo da curva, ou seja, quanto mais próximo do ponto, melhor a aproximação. Mais você pode estudar a curva com mais precisão através desse polinômio, né? Então, é isso que nós queremos fazer aqui. Queremos tirar conclusões a partir dessa fórmula de Taylor aí. Mas nós vamos melhorar essa linguagem, né? Você sabe, pelo referencial de Frenet, aquelas fórmulas de Frenet, que T' em S0 é Kn de S0, né? Então, deixa só para lembrar aqui. T' em S0 é Kn, né? K em S0, N em S0. Aqui o vetor normal, aqui o vetor tangente, né? E o N' em S0, só para lembrar, é claro que vocês sabem isso, né? Lembram muito bem, que menos K em S0, e aqui a tangente em S0. Tangente é vetor aqui. Muito bem. Essas são as fórmulas de Frenet, do nosso referencial de Frenet. E aí vamos
Como é que nós vamos melhorar isso? Como é que eu posso melhorar isso? Vamos reescrever o alfa S, tá? Então aqui vou reescrever alfa S, tá bom? Deixa eu ver. Eu quero, lembrando que a gente quer escrever alfa S dessa forma: alfa S0 mais uma componente na direção da tangente, mais uma componente na direção da normal. Isso é a forma canônica local, tá bom? Então, o alfa em S0 nós já temos aqui, tá bom? Temos aqui alfa em S0. Ok. Agora, vamos substituir para aparecer o T em S0 e o N em S0, né? Isso aqui, na verdade, é alfa duas linhas, né? O T é alfa linha, então isso aqui é alfa duas linhas em S0. Alfa duas linhas aparece aqui, eu vou substituir por Kn de S0. Aí ainda tem o nosso alfa linha, que é o T, né? O alfa linha, vocês lembram, alfa linha em S0 é o T em S0. Então, T é o vetor tangente, tá certo? Que mais? Aí tem o alfa 3 linhas, que a gente vai ter que derivar, né? Poxa vida. Vamos ter que derivar. Vou derivar lá na outra folha, tá bom? Depois a gente volta para substituir aqui. Então vamos lá. Alfa em S0, o alfa linha é o T. Então nós vamos ter assim: T em S0, aqui S menos S0. S menos S0. Toda calma para a gente não se complicar, não errar. Não posso errar mais como eu tenho errado. Então aqui alfa duas linhas. Alfa duas linhas é Kn. Tá bom? Então aqui alfa duas linhas Kn. Vamos colocar Kn. Eita ferro, tem pouco espaço, vamos lá. K em S0. Aqui N em S0, né? Kn, estamos bem aqui. Aí multiplicando todo esse camarada aí, S menos S0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Bom? Aí tem o alfa 3 linhas. Agora é que eu vou ter que derivar, não tem jeito. Bom, vamos lá para outra folha. E a gente deriva lá, tá certo? Tá bom? Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu vou repito lá, alfa 3 linhas em S0. Aí tem S menos S0 ao cubo sobre 3 fatorial. Tá? Essa parte aqui, mais a nossa função R em S. Muito bem. Falta substituir esse camarada aqui, né? Então vamos lá. O alfa 3 linhas em S0. Bom. Alfa 3 linhas. Está enquadrado aqui. Alfa 3 linhas em S0 é a derivada de alfa 2 linhas em S0. Derivada de alfa 2 linhas. Que é derivada, quem é alfa duas linhas? Alfa duas linhas, nós já vimos que é K vezes N, tá bom? Então é K em S0, N em S0. Eu acho que eu vou parar o vídeo para nós continuarmos no próximo por causa do tempo, tá bom? Então vou parar aqui e vou começar um novo vídeo a partir daí. Um grande abraço, fiquem com Deus.